Olá, começa agora mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Juízes federais brasileiros farão mobilização em favor da simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Comitiva da JUF se reúne com senadores para tratar de projetos em tramitação no Congresso Nacional. Comissão julgadora do Prêmio Inovare se reúne no Rio de Janeiro para eleger projetos vencedores. E ainda uma entrevista com o vice-presidente da JUF na 5ª Região, Nagibe de Melo Jorge Neto. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Sob o comando da JUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, juízes federais de todo o país farão uma grande mobilização no próximo dia 1º de dezembro. O objetivo é chamar a atenção para o trabalho dos magistrados em prol da conciliação e sensibilizar os órgãos competentes e a sociedade em geral para a importância do cumprimento da decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu como constitucional a simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Com o slogan "Conciliar é legal e a simetria é constitucional", juízes federais de todos os estados brasileiros se unirão no dia 1º de dezembro para chamar a atenção para a simetria entre a magistratura e o Ministério Público. A data da mobilização foi decidida em assembleia durante o 27º Encontro dos Juízes Federais. Palestras e entrevistas serão dadas em sessões, subseções e tribunais regionais federais do país. O objetivo é esclarecer à sociedade e os órgãos competentes da necessidade do cumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou por 10 votos a 5 a simetria entre as carreiras. Todos os julgamentos do Conselho Nacional de Justiça têm os seus ritos próprios e tal. Nós estamos esperando para logo essa publicação, certamente. O Conselho Nacional de Justiça certamente vai publicar. E nós queremos que sejam implementados diretamente esses direitos e prerrogativas que são garantidos para o Ministério Público e também para a Magistratura Federal, como está expresso, está escrito na Constituição Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil entende que com a criação da Emenda Constitucional 45 de 2004, em que se pede a aplicação do mesmo regime jurídico ao Ministério Público e magistrados, todos os deveres e direitos devem ser iguais para as duas carreiras. No entanto, hoje membros do Ministério Público têm vencimento superior aos magistrados. Diversas vantagens estão previstas na Lei Orgânica do Ministério Público Federal. Ocorre que, com a Emenda 45 de 2004, ficou estabelecido na Constituição da República que seria aplicado ao Ministério Público todo o regime jurídico da magistratura. E o professor Luiz Roberto Barroso muito bem notou que esse dispositivo ele é um dispositivo de mão dupla, ele não pode ser interpretado em uma única via. E por conta disso é que se diz, então, dessa simetria entre os regimes jurídicos. Dentre todas as democracias, né, no mundo civilizado, se desconhece, a não ser aqui no Brasil, qualquer regime onde o órgão julgador tem inferiores direitos e prerrogativas que o órgão titular da ação penal, ou seja, quem decide tem um tratamento menos favorável que quem pede, né? Quando, na verdade, enfim, o Ministério Público Federal é merecedor de todas as garantias, mas a magistratura não é merecedora em menor grau. Segundo membros da AJUF, a aplicação da simetria também contribui para a imparcialidade nos julgamentos por parte dos magistrados. Basicamente, a ideia é munir os magistrados, né, os membros de poder, aquelas pessoas que julgam os processos, né, no mínimo das mesmas garantias para poder ter aquela, né, imparcialidade, para poder ter aquele mínimo de respaldo no momento do julgamento, já que, né, é claro, como um órgão de julgamento, ele está entre dois polos antagônicos que vão exercendo pressão sobre o magistrado, né, no momento de julgar. Então essas prerrogativas são fundamentais para o juiz ter uma tranquilidade no momento do julgamento. E é aquele que tem que estar cercado dessas garantias justamente para, com imparcialidade, poder analisar o direito que é invocado pelo cidadão.
O dia da mobilização dos juízes federais coincidirá com a Semana Nacional de Conciliação, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, juntamente com os juízes federais Marcelo Granado e Sérgio Moro, esteve reunido com os senadores Aloysio Mercadante e Renato Casagrande. Em pauta, a tramitação de projetos de lei de interesse da magistratura no Senado Federal. Durante a reunião com o senador Aloysio Mercadante, a comitiva da Associação dos Juízes Federais do Brasil debateu pontos relativos à segurança dos magistrados, como o transporte dos juízes, a polícia judiciária e os casos de atentados recentes contra os juízes. Atualmente, o assunto é tratado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa através do projeto de lei 3 de 2010, do qual o senador petista é relator. Ele aprova o projeto de segurança dos magistrados. Estamos com uma perspectiva muito positiva. É importante que seja garantida a segurança dos magistrados e também do cidadão que comparece aos fóruns federais, à Justiça Federal. Então, este projeto é um projeto que será realmente de grande importância para a sociedade e para o Poder Judiciário. Segundo o senador Aloysio Mercadante, a pauta que trata da segurança dos magistrados será apreciada brevemente pela comissão e as sugestões da AJUF já acordadas serão acatadas. Na audiência com o senador capixaba Renato Casagrande, relator do projeto de lei 156 de 2009, o novo Código de Processo Penal foi o assunto central da reunião. A comitiva da AJUF ressaltou 3 pontos importantes do projeto para a magistratura: o poder de instrução complementar do juiz, a quantidade de recursos e a figura do juiz das garantias. Nós queremos um processo penal mais célere, que atenda à garantia constitucional da duração razoável do processo, para evitar que aquele que comete crime seja abrigado pelo Instituto da Prescrição. Precisamos prazos mais exíguos e menos recursos no processo penal, sem que isso signifique uma vulnerabilidade ao princípio da ampla defesa e ao princípio do contraditório, que também são muito importantes em nossa Constituição Federal. O senador Renato Casagrande, relator do projeto, ressaltou a participação da AJUF para a elaboração do novo Código de Processo Penal. A participação da entidade é uma participação ativa e ativa na direção positiva de querer, de fato, construir uma reformulação do Código de Processo Penal. A seguir, Comissão Julgadora do Prêmio Novari se reúne para escolher vencedores da edição deste ano. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, zero. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura 0. É da Caixa. Os 25 integrantes que compõem a comissão julgadora do Prêmio Novari estiveram reunidos para definir os vencedores da edição deste ano. A premiação foi criada para identificar e disseminar práticas inovadoras que ampliem a qualidade da prestação jurisdicional e contribuam com a modernização da justiça brasileira. Justiça sem burocracia. Esse é o tema da 7ª edição do Prêmio Novari. 340 práticas concorrentes foram analisadas pela comissão julgadora e direção do prêmio, que estiveram reunidas no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Grandes personalidades do judiciário brasileiro, como ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, analisaram as iniciativas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, parceira do Instituto Inovari, também participou do encontro. O ex-ministro e presidente do Conselho Superior do Instituto, Márcio Tomás Bastos, ressaltou a contribuição dos estudos apresentados para tornar a justiça mais célere. Rui Barbosa já dizia que justiça demorada é a negação da justiça. De modo que a ampliação das novas rotinas, das novas práticas, é uma coisa fundamental para a gente ter uma justiça rápida, acessível e perto do povo.
É isso que o Novari tenta ajudar, identificando, compendiando e depois difundindo práticas, replicando práticas que podem ajudar esse objetivo de uma justiça sem burocracia, uma justiça rápida, uma justiça onde o preso tem acesso ao seu advogado e, portanto, ao sistema judiciário, uma modernização geral do Poder Judiciário que se precisa e que se está fazendo no Brasil. As ideias e projetos trazidos no Prêmio Novari desse ano certamente vão contribuir para a melhoria da justiça no nosso país. E a Justiça Federal contribuiu com projetos muito importantes, né, que estivemos analisando hoje. Certamente o saldo foi muito positivo e será muito positivo porque essas medidas serão implementadas mais à frente. Além da AJUF, as organizações Globo, AMB, ANADEP, OAB, a NPR e a Secretaria de Reforma do Judiciário também são parceiras do Instituto Inovari. As entidades fazem parte do Conselho Superior, responsável pela definição das práticas, diretrizes e estratégias do prêmio. É uma grande honra para nós participar do Conselho do Prêmio, ao lado da AJUF, ao lado da CONAMP e outras entidades de classe importantes da magistratura e da defensoria também. E, sem dúvida, isso representa um sinal não só de prestígio, mas a importância que essas entidades têm nesse grande concerto da justiça em torno de um serviço de justiça melhor para o cidadão brasileiro. Nós sempre tivemos uma visão muito clara da responsabilidade social que as organizações Globo têm como uma empresa de comunicação tão grande e tão importante nesse país. E apoiar o Prêmio Novari, para nós, tem sido uma honra e uma oportunidade muito grande de poder, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento e a melhoria da justiça brasileira. O Instituto Inovari, com sede no Rio de Janeiro, é uma associação sem fins lucrativos e tem por objetivo o desenvolvimento de projetos para pesquisa na área jurídica. Através do Prêmio Inovari, o Instituto identifica, premia e dissemina práticas inovadoras que aumentam a qualidade da prestação jurisdicional, contribuindo com a modernização da justiça brasileira. Penso que o judiciário já evoluiu muito. Hoje nós temos um amplo acesso ao Poder Judiciário, o que ensejou inclusive um acúmulo de ações na Justiça. E estamos vendo cada vez mais, inclusive, práticas exatamente para promover mediação, conciliação, ou seja, outras formas de solução de conflitos, também através dos operadores do direito, exatamente para desafogar um pouco o judiciário, permitindo que ele possa se dedicar primordialmente àquelas causas que sejam necessárias mesmo à intervenção do judiciário. Essas práticas que são aqui debatidas, apresentadas, e depois premiadas, elas servem como paradigmas a serem adotadas por todos esses operadores. De maneira que é sempre um prazer renovado e uma esperança que se acentua de que a cada momento o judiciário vai poder prestar melhor o seu papel. Hoje, infelizmente, deve-se reconhecer, ainda sem aplausos do jurisdicionado pela demora, pela pouca acessibilidade, pela pouca transparência, pelo custo, mas que tenho absoluta certeza, guardo fé, sem ingenuidade, que dentro de muito pouco tempo o judiciário vai poder ser aplaudido pelo jurisdicionado e pela sociedade brasileira. Os trabalhos concorrentes estão disponibilizados no portal do Inovari para consulta pública. Concorrem ao prêmio magistrados, membros do Ministério Público Federal e Estadual, defensores públicos e advogados públicos e privados de todo o Brasil. Para avaliar as práticas apresentadas, a comissão julgadora segue alguns critérios: eficiência, celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, exportabilidade, satisfação do usuário, alcance social e abrangência territorial. Uma prática que atinge e beneficia as pessoas mais vulneráveis é mais importante do que uma prática que beneficia pessoas que, pela sua própria situação social, já têm esses benefícios. Esse talvez seja o critério mais importante, o critério da eficiência, da informatização. A reengenharia da profissão jurídica é a informática.
Então nós temos privilegiado muito a informatização, os mutirões carcerários, aquilo que visa a dar uma segurança ao preso, para que o preso não seja simplesmente um objeto, mas sim um sujeito de direitos que está sofrendo um castigo pela uma conduta que ele teve antissocial. Nós temos projetos importantes, como o projeto Recomeçar, que ressocializa, que reintroduz o preso na sociedade, inclusive um projeto que foi feito pelo CNJ em parceria com a JUF e outras entidades nacionais para ressocializar, proporcionar ao preso uma nova forma de vida. Também projetos no campo da conciliação, projetos no campo da virtualização do processo. O processo em papel é um processo que está superado, né? Nós temos que buscar hoje um processo moderno, virtual e informatizado. E várias propostas foram nesse sentido, que certamente vai acarretar um grande benefício para o cidadão brasileiro. A solenidade de premiação está marcada para o dia 3 de dezembro, às 11 horas da manhã, no Salão Branco do edifício sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. 5 finalistas receberão o prêmio principal e outros 10 uma menção honrosa pelos trabalhos desenvolvidos em favor do aprimoramento do Poder Judiciário e do acesso à Justiça. E veja a seguir uma entrevista com o vice-presidente da JUF na 5ª Região, Najib de Melo Jorge Neto. É o que a gente confere no próximo bloco aqui no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, 0. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha. Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura 0. É da Caixa. O nosso entrevistado de hoje ingressou na magistratura em 2003. É mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará. Tem MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. É juiz titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e autor de 2 livros, O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas, publicado em 2008, e Sentença Civil, Teoria e Prática, publicado em 2009. Dr. Najib de Melo Jorge Neto é também vice-presidente da JUF na 5ª Região. Dr. Najib, é uma satisfação recebê-lo aqui no Justiça para Todos. Prazer é todo meu, Samuel. Dr. Najib, além de fazer parte da diretoria da JUF, o senhor também integra a Comissão de Reestruturação da Carreira. Qual que é o principal trabalho dessa comissão? Seria repensar a organização funcional dos juízes federais? Exatamente, repensar a organização funcional dos juízes federais. Com a interiorização da Justiça Federal, a Justiça Federal passou por uma enorme transformação. A Justiça Federal hoje está no interior, está mais perto do cidadão. E nós temos que os juízes federais que assumem normalmente como juízes substitutos no interior, eles vão progressivamente chegando nas capitais. Depois, eles se titularizam e vão novamente para o interior, para novamente chegar de novo nas capitais. Isso traz por consequência muitas remoções na carreira, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, o juiz de direito assume já no interior e a partir daí vai para o seu lugar onde ele pretende realmente fixar a residência nas capitais. O que essa comissão pretende fazer é propor alternativas a esse modelo, propor uma alternativa diferenciada a esse modelo, diminuir esse número de remoções. Que isso afasta, inclusive, pessoas que querem entrar na carreira, né? Ah, sem dúvida nenhuma. A carreira perde, de uma certa maneira, o seu atrativo. Algumas pessoas que pensam em fazer concurso para juiz federal já veem nesse modo de organização um obstáculo. Agora, o grande desafio da comissão é dialogar com todos os juízes, e esse é o nosso objetivo, é promover um amplo debate, um amplo diálogo, para poder construir soluções e apresentar essas soluções para o CJF, que é quem vai deliberar sobre isso em última instância. Agora, uma outra maneira também de colaborar nessa organização funcional da carreira não seria acelerar a instalação de novas varas da Justiça Federal, sobretudo no interior do Brasil? Ah, sim, isso é uma conquista muito importante da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, a criação das 230 varas e essa progressiva interiorização. Isso já está acontecendo, começou a acontecer desse ano, e essas instalações vão até 2014. O ideal é que
essa possível e eventual reestruturação da carreira aconteça para e passo com a interiorização da justiça. E isso para o cidadão vai ser melhor, a Justiça Federal indo para o interior? Ah, sem dúvida nenhuma. A facilidade de acesso ao cidadão e por trás da interiorização da justiça está toda essa filosofia, que é a facilidade de acesso ao cidadão a um juiz federal. Ou seja, ele não precisa se deslocar, andar grandes distâncias, deslocar uma capital, mas tem o juiz próximo de si. Nem muitas vezes ser julgado, no seu caso, por um juiz estadual, né? Porque na falta de um juiz federal, a competência passa para um juiz estadual, né? Perfeitamente, é o que se chama competência delegada da Justiça Federal. Isso acontece quando justamente não existe Justiça Federal na região, em alguns casos o julgamento se transfere para a Justiça Estadual. Isso às vezes atrasa o julgamento, porque a Justiça Estadual tem que fazer uma comunicação com o Tribunal Regional Federal, e a Justiça Estadual já é muito demandada, né? Então temos que repensar como está sendo feita essa estrutura. Agora, dentro dessa questão da reestruturação da carreira, também está se discutindo, que já é uma bandeira um pouco antiga da Associação dos Juízes Federais, que é a simetria, ou seja, estar mais próximo em relação aos benefícios com o Ministério Público. Hoje os procuradores federais, em tese, teriam mais direitos do que os juízes federais? Isso é um ponto que sempre foi uma bandeira dos juízes federais e sempre foi uma questão incômoda, Samuel. Na verdade, a lei orgânica do Ministério Público Federal é muito mais, vamos dizer assim, definida. Os direitos e os deveres dos procuradores da República são muito mais definidos. E, na verdade, essa lei põe os membros do Ministério Público Federal um degrau acima da magistratura, quando deveria haver, segundo o texto constitucional, uma simetria. Dona Najib, o senhor pode dar algum exemplo dessa diferença que existe entre os juízes federais e os procuradores da República? Sim, eu posso citar dois exemplos, Samuel. Nós temos, por exemplo, os membros do Ministério Público, eles recebem uma gratificação para estar em localidades de difícil provimento. Hoje a Justiça Federal, por exemplo, está localizada em zonas bastante afastadas, zonas de fronteira, e até como um atrativo há uma gratificação por localidade de difícil provimento, chamada GEL. Isso os juízes não recebem. E seria muito importante para estimular o provimento de cargo nessas áreas mais afastadas, para ficar bem perto do cidadão, no combate do tráfico, nas zonas de fronteira. Outro exemplo seria a chamada, a cada 5 anos, o membro do Ministério Público ele tem 3 meses que ele pode dispor para capacitação, para realizar estudos, para se reciclar, dedicar. Ele fica afastado de suas atividades para fazer um processo de estudo e reciclagem. Isso também os membros da magistratura não têm. São coisas como essa que a simetria vai possibilitar e está faltando só efetivação, porque na verdade o CNJ já decidiu a esse respeito. Dona Najib, o senhor citou que a Justiça está autorizada a instalar mais de 230 novas varas federais, sobretudo para o interior. Certamente haverá necessidade de concurso para novos juízes federais. Mas não só nessas varas federais. Não existe necessidade também de prover melhor os juizados especiais federais que atendem diretamente cidadão, sobretudo cidadão de baixa renda? Ah, perfeitamente. Essas 230 varas, elas são destinadas sobretudo à interiorização da justiça e ao provimento de cargos nos juizados especiais. Esses cargos vão ser providos até 2014. E aí, nós vamos ter um aumento da demanda nas turmas recursais. Essas 230 varas, elas não alteram a estrutura das turmas recursais. As turmas recursais são os órgãos de segunda instância que julgam os recursos que vêm dos juizados especiais. Hoje elas funcionam, vamos dizer assim, provisoriamente, elas funcionam precariamente, porque toda a sua estrutura é emprestada de varas e os próprios juízes, eles cumulam 2 funções, o que dificulta que o trabalho seja realizado com a melhor eficácia. E os juizados hoje têm uma demanda muito grande, inclusive uma demanda reprimida também. Ah, sem dúvida. Cada vez que se instala uma vara da Justiça Federal no interior, aumenta-se o número de processos. Por quê? O que se chama demanda reprimida é aquela pessoa que não tinha a possibilidade de ir a um juiz, que não tinha um juiz perto,
que não tinha acesso a um advogado, ou quando tinha acesso ao advogado não podia ir ao juiz, que tinha que fazer longas viagens, longo deslocamento para ter acesso a um juiz. Então, quando a vara é instalada ali perto do cidadão, isso significa facilitar o acesso à justiça, ampliar o acesso à justiça. Agora, isso precisa se refletir também na estruturação das turmas recursais. É um problema ao qual a JUF está atenta e o Conselho da Justiça Federal também. Ok. Dr. Najib de Melo Jorge Neto, vice-presidente da JUF na 5ª Região, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Samuel. E o programa Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode conferir também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.